Olá, começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. O setor produtivo de carne bovina movimentou mais de 700 bilhões de reais só no ano passado. Das fazendas às gôndolas, o valor aumentou 20,8% em relação a 2019. Do produtor até o consumidor final, o sistema agroindustrial da carne bovina movimentou 747 bilhões de reais em 2020. O montante representa um crescimento no setor de 20,8% em comparação com 2019. Essa alta na cadeia de carne bovina brasileira é resultado principalmente do faturamento da pecuária, que sozinha cresceu 40,3% no período. Os frigoríficos também tiveram um bom desempenho de faturamento, 179 bilhões de reais. E desse valor, 44 bilhões foram de exportações, que cresceram 8% no ano passado. Os números fazem parte do Beef Report, produzido pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, ABEC, e pela Apex Brasil. A Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura prevê uma evolução significativa na produção brasileira de carne de frango na próxima década. O volume estimado para esse ano é de quase 15 milhões de toneladas e o mapa projeta que a produção do setor possa aumentar cerca de 2,5% ao longo dos anos, podendo chegar a 2031 com incremento de quase 28%. Mas e se tudo correr bem, a evolução pode ser ainda maior, chegando próximo de 4%. Assim sendo, o país poderia produzir em 2031 mais de 21 milhões de toneladas, 46% a mais que o previsto para esse ano. O interior da Bahia está se destacando na produção de grãos e aumentando a participação do estado no agronegócio nacional. Somente no primeiro trimestre, o agronegócio foi responsável por 23% do PIB do estado. A semente de esperança na economia da Bahia é regada principalmente pelo agronegócio. Hoje, a maior força do agro baiano está no oeste do estado, com destaque para a produção de algodão e soja. Só nessa safra, o setor gerou mais de 70 mil empregos diretos na região, onde estão cidades como Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, Correntina e São Desidério, na lista dos 50 municípios agrícolas mais ricos do país. Representou no primeiro trimestre desse ano 23,8% do PIB do estado, responsável por quase 30% dos empregos, representando quase 59% das exportações do estado da Bahia. Alguns fatores estão ajudando os produtores. O real barato atrai importadores de produtos brasileiros. Além disso, commodities foram valorizadas, como o algodão. Segundo o Ministério da Agricultura, a produção de grãos no oeste da Bahia aumentou 30% nos últimos 4 anos e deve crescer mais 30% nessa década. Fechamos em torno de 67 sacas por hectare como média geral. É uma produção muito boa a nível não só do Brasil, mas como de mundo, inclusive. Meio ambiente, produção de alimentos e geração de renda no campo. Vamos ver na prática o trabalho do projeto FIP Paisagens Rurais, que tem ajudado as famílias do campo a preservar o bioma cerrado e a melhorar a pecuária de corte no país. Seja no campo ou na cidade, todos sabem que é preciso cuidar dos recursos naturais para garantir o futuro do planeta. Para produzir alimentos não é diferente. Por isso, agricultores e pecuaristas já preservam, dentro das propriedades rurais, mais de 26% de toda a vegetação nativa do país. Claudinei, por exemplo, cercou uma área de 3 hectares de preservação permanente e de reserva legal para evitar a passagem de animais. A propriedade que ele administra junto com a esposa, Lauriane, é voltada para a pecuária de corte e fica em Uberlândia, Minas Gerais. Quando eu vim para cá, o gado era tudo livre, né? O gado andava em toda a propriedade. Então eu tive a ideia que eu respeito em cercar a nascente mesmo para aumentar a minha água. Inclusive a água aqui era muito pouquinha, não dava nem para mim nem para o gado. Aí eu cerquei as reservas tudo, minha água aumentou. Hoje aqui é 7,5 hectares preservado. Por estar no bioma cerrado e atender aos outros requisitos do projeto FIP Paisagens Rurais, o casal começou a receber assistência técnica e gerencial do Senar,
Um técnico de campo visita todos os meses a propriedade para checar se o manejo dos animais está correto e sugerir mudanças que preservem o meio ambiente e garantam uma renda para a família. O Guinei, e não basta apenas cercar essa área de preservação permanente, né? É preciso um cuidado contínuo. Sim, ele sempre tem que estar monitorando a área, porque às vezes planta uma muda, ela não cresce, a formiga vem e corta, então a orientação nossa é a seguinte, é sempre estar monitorando aquelas mudas que morreram, replantar e cuidar. É um produtor que a gente pode acrescentar ele como produtor de águas. Então, assim, o resultado vem, a natureza te dá o retorno, mas você tem que cuidar. Os cuidados de hoje com o meio ambiente vão influenciar no futuro da propriedade, que um dia poderá ser dos filhos do casal. No futuro, quero tirar um leite, que é bom. E tudo isso, William, preservando o meio ambiente? Cercamos para aumentar a água, né? Porque o gado tem que estar sempre bem cuidado e a floresta, né? O mato aqui. Tá tudo certo. Outro pilar do projeto é a recuperação de pastagens degradadas. Com a melhora do solo, é possível utilizar tecnologias que vão reduzir os custos e melhorar a qualidade do capim que alimenta o rebanho. Esse pasto deve voltar a ser utilizado em 5 meses, quando produtor e técnico planejam implementar o pastejo rotacionado. Esse pasto aqui hoje, ele está com cama de frango, adubado com cama de frango, que é um custo menor do que adubo químico, e ele vai ficar mais ou menos 5 meses sem animais aqui nesse pasto. E após isso daí a gente vai piquetear nas primeiras águas, nós vamos piquetear aqui para poder elaborar o pastagem rotacionado. Ele deixa um gado aí 2, 3 dias num piquete e vai rodando. Vamos supor que ele faça 10 piquetes. Quando ele voltar no último piquete, o primeiro já pode usar mais. O projeto Paisagens Rurais selecionou 53 microbacias hídricas em 9 estados do bioma cerrado. Para isso, foram destinados mais de 21 milhões de dólares do Fundo de Investimento Climático. O projeto Paisagens Rurais, juntamente da assistência técnica e gerencial do Senar, traz mais segurança aos produtores nas tomadas de decisões, gerando incremento de produção, redução de custos, preservação ambiental, tornando assim a atividade produtiva mais sustentável. O produtor chega mais preparado e isso gera mais renda para o produtor na sua atividade. A iniciativa é coordenada pelo Serviço Florestal Brasileiro e pelo Ministério da Agricultura. Por meio deste projeto, buscamos fortalecer a implementação de práticas agrícolas de conservação ambiental e a restauração de pastagens, além da adoção de técnicas de baixa emissão de carbono nas propriedades rurais. As recentes altas dos preços das commodities agrícolas e os reflexos para os produtores rurais foram tema de debate promovido pela CNA. O encontro reuniu especialistas para analisar os efeitos no mercado internacional e nas exportações. Confira. Soja, petróleo, algodão, minério de ferro, laranja e café. Sabe o que esses produtos têm em comum? Todos são commodities produzidas no Brasil, ou seja, recursos que servem como matéria-prima para a fabricação de outras mercadorias no país e no exterior. Pela grande utilidade, as commodities passaram a ter uma demanda cada vez maior e desde o ano passado, a pandemia provocou uma mudança de cenário com a valorização desses produtos. Muito importante para os produtores rurais que tenhamos preços remuneradores para as nossas culturas, né? Que é uma situação que nós estamos vivenciando agora, com bons preços para a soja, para o milho, para o algodão e até para as carnes, né? Onde o Brasil se torna um grande player mundial, exportando aí para diversos países. Isso é bom não só para os produtores, esse ciclo de preços altos, mas também para o Brasil, para a nossa economia que vem passando por problemas aí por conta da pandemia. No último século, 4 superciclos de commodities foram registrados, causados por eventos socioeconômicos. Durante a pandemia, essa mudança levantou o questionamento se um novo ciclo estaria surgindo. Logo que se iniciou a pandemia, com as restrições, né, de acesso ao país, as pessoas mais em casa, houve uma sinalização que poderia haver uma retração no preço das commodities, né, em função da pandemia. E o que se viu foi justamente o contrário, né? Houve uma mudança, o preço aumentou muito, principalmente em função, né, dos auxílios que os governos
colocaram, da dificuldade de oferta de alguns outros produtos. Tudo isso favoreceu o aumento no preço dessas commodities. Para o agro brasileiro, a expectativa é que esse aumento de preço se mantenha pelo menos até 2022, seguido por um período de estabilidade. Na agricultura, a soja saiu de R$ 110 para R$ 170 por saca nos últimos 12 meses. O milho, com os impactos climáticos, também aumentou os preços. Apenas em 2021, os valores para comercialização subiram 25%. Você tem demanda, então você tem um lado da balança mostrando sim, opa, está indo bem, podemos seguir investindo no agro, que as coisas vão, no geral, indo bem, né? Com os seus problemas setoriais, mas no geral indo bem. Mas vai depender justamente da oferta, da produção, de resposta a esse alto de preços na produção. Na pecuária, a peste suína africana que atingiu a China e afetou quase metade do rebanho foi uma das principais bases para a valorização da carne no mercado mundial, abrindo espaço para o consumo de outras proteínas animais no mercado chinês. Eles tiveram um buraco aí nos estoques de proteína suína, de carne suína, e isso traz uma substituição da proteína suína por outras proteínas, como a carne bovina. Então isso fez ampliar o consumo, as exportações brasileiras de carne bovina, principalmente para aquele mercado, né, em plena pandemia. A valorização das commodities também representa aumento nos custos de produção. Por mais que os valores dos grãos estejam atrativos, o preço dos fertilizantes e outros insumos estão em alta por causa do dólar. E a pecuária, que depende de soja e milho para alimentar o rebanho, acaba tendo as margens reduzidas pelo alto preço da ração animal. É claro que há uma preocupação com o custo de produção, porque quando os preços aumentam para os produtores, melhoram para os produtores, vem um aumento também no preço, né, dos insumos, das máquinas e dos equipamentos e dos serviços. E esses preços, quando as commodities caem de valor, esses preços costumam não voltar atrás. Você tem um aumento nos custos muito pesado, né? O milho muito caro, o farelo de soja muito caro, portanto afeta diretamente a suinicultura, a avicultura, talvez um pouco mais parcialmente a pecuária, mas também afeta. Os produtores rurais brasileiros precisam se manter atentos ao cenário internacional e se beneficiar das mudanças, trazendo mais renda e produtividade. Acho que dois benefícios aí dessas mudanças são mais claros para a gente. Então, acesso a mercados diferenciados que pagam melhor e diluição de custos fixos que manteriam o produtor aí no traço, na trilha, de buscar sua resiliência e permanência na atividade. Para ajudar os produtores a melhorar a gestão do negócio, a CNA promoveu nessa semana um seminário online com especialistas para explicar o cenário atual e preparar quem está no campo para os caminhos que o setor pode seguir no mercado futuro. A visão da CNA era trazer essa discussão agora, né, enxergando aí 2022, 2023, para que o produtor possa buscar ferramentas, né, e nós o ajudarmos para que ele possa amenizar esses impactos de custo, né, e poder manter uma margem satisfatória. E o Tatersal de hoje fica por aqui. E amanhã eu volto com outras informações. Até lá. Tchau.